Olá, boa tarde. Terça-feira, 1º de outubro de 2019. O Jornal da Assembleia está no ar. A Secretaria de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo e a Fundação Procon fecharam um acordo para multar empresas de patinetes elétricos, mototáxis e motofretes que descumprirem as normas de segurança previstas no Código de Defesa do Consumidor. A CET vai analisar as infrações cometidas pelos usuários e identificar se a falha ocorreu pelo condutor ou por negligência da empresa operadora do serviço. Se a falha estiver relacionada às normas de segurança previstas na relação de consumo, os dados serão encaminhados para o PROCON, que multará a empresa. As principais regras são: proibição da circulação em calçadas, velocidade máxima de 20 km por hora, entre outras. Vamos saber agora dos principais destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Parlamentares do Legislativo Paulista estiveram na cidade de Franca para a audiência pública do Orçamento 2020. Ribeirão Preto também foi sede de outra audiência pública do Orçamento do Estado. Ciclo de palestras sobre envelhecimento e qualidade de vida aqui na Assembleia Legislativa. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa foi até Franca para realizar a 11ª audiência pública do Orçamento 2020. E a reportagem é da Silvia Garcia. Acompanhe aí. Estamos na região de Franca, localizada no norte do estado de São Paulo, entre os 3 maiores centros econômicos do país: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A região concentra apenas 3,6% da população do estado, com 639.463 habitantes, distribuídos em 23 municípios, que são bastante contrastantes entre si. Se no passado a economia foi o café, hoje a agricultura da região é impulsionada pelo cultivo da cana-de-açúcar, associada à produção de açúcar e álcool, grãos como a soja, o milho e o próprio café, que ainda ocupa áreas expressivas. A RA de Franca recebeu a 11ª audiência pública do Orçamento 2020, presidida pelo deputado que representa a região há anos, Roberto Engler. Antigas demandas deram um tom na reunião desta região. Edson Carlos, representante do Sindisaúde de São Paulo, abriu a fala colocando a situação dos servidores da saúde. 60% recebem menos que o piso de R$ 1.200 por mês. Um técnico de enfermagem que dá banho, que cuida do paciente, que dá medicação, que faz todo atendimento, ele recebe abaixo do piso do Estado, que é de R$ 1.200. Marlene Camilo falou de outra demanda antiga e que vem aparecendo em todas as reuniões deste ano: a contrapartida dos 2% do IANSP. Este valor é descontado da folha de pagamento dos servidores, mas não retorna em melhorias para o hospital. Hoje, a gente está com uma defasagem de profissionais. Falta urologista, falta psicólogo e outras áreas. Então eu venho aqui pedir socorro, que nós precisamos desses 2%. Emílio Campos solicitou o repasse de 3,3% do ICMS para o Instituto Paula Souza. Também reivindicamos, apesar do momento arrecadatório difícil, seria fundamental que conseguíssemos 50 milhões em despesa corrente para o custeio do nosso plano de saúde institucional, que está previsto no plano de carreira nosso aprovado em 2014 e que até o momento não foi implementado, não temos sequer previsão de quando ele se tornará realidade. O presidente da sessão, deputado Roberto Engler, relembrou o que aconteceu no ano passado. Você chama todo mundo para participar da audiência pública, todo mundo vem aqui, fala o que a região precisa, as demandas e tal. Chega em São Paulo, não acontece nada. Eu considero isso uma enganação e eu não gosto de participar de enganação. Ele ainda trouxe outra demanda antiga, que protocolou nesta audiência: a pavimentação da estrada de terra que liga Franca à cidade de São João da Boa Vista. Eu tive o compromisso dos governos anteriores que ia realizar. Tanto é que o projeto foi feito, está pronto. Se gasta uma fortuna no projeto. Você não vai gastar no projeto e não vai construir. Né? Então, não, vamos fazer e nada. Então, eu mostrei, inclusive, a presença de uma reportagem do Jornal da Cidade. Que o Clodoaldo Pelicione, que era o secretário de Transporte do governo geral do O, veio nessa casa, aqui naquela mesa, e disse que no ano seguinte daria início às obras. E até agora, nada.
O ILP, Instituto do Legislativo Paulista, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, promoveu um ciclo de palestras sobre envelhecimento e qualidade de vida. E a repórter Roberta Rossi acompanhou esse encontro. Pesquisadores da USP, Unifesp e da PUC São Paulo apresentaram dados e resultados de pesquisas que podem servir de base para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à terceira idade. Projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indicam que em 2 décadas haverá mais idosos do que crianças no Brasil. Só para se ter uma ideia, em 2060, 25,5% dos cidadãos terão mais de 65 anos. Esse cenário acaba impondo mais atenção e uma melhor qualidade de vida para que essa faixa da população mantenha-se ativa e produtiva. O envelhecimento é uma questão extremamente complexa, porque você tem aí problemas de ordem socioeconômica, biológica, enfim, tudo que você possa imaginar entra aí na construção dessa questão do envelhecimento. Por outro lado, quando a gente pensa numa população e você pensa em pessoas que envelhecem, você vê que as pessoas envelhecem em ritmos e maneiras diferentes. Um dos estudos apresentados na palestra visa criar um programa de atendimento aos idosos com depressão, atendidos em unidades básicas de saúde. A pesquisa já acompanha mais de 1.400 idosos de Guarulhos com a doença. Quando eles vão na casa dos idosos, eles levam um tablet e usam técnicas para melhorar a depressão. Se usa uma técnica que chama ativação de comportamento, que a gente tenta que o idoso passe a fazer mais atividades que lhe deem prazer. Eles também passam a saber quais são os sintomas da depressão e como fazer para se sentir melhor dos problemas da depressão. Victor Dourado, do Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo, apresentou resultados de um projeto para desenvolver um aplicativo para smartphones, com um único objetivo: promover a atividade física à terceira idade. Nós pretendemos desenvolver um aplicativo realmente baseado em ciência, com um número maior de técnicas de mudança de comportamento, para impulsionar pessoas de diversas idades a fazerem o exercício, com inteligência artificial suficiente para se adaptar à personalidade da pessoa, de modo que o incentivo seja sempre incrementado, continuamente. E a gente também pretende que o nosso aplicativo se conecte com sensores afixados em locais públicos. Se por um lado a gente tem um aumento da qualidade de vida, que reflete também no aumento da expectativa de vida, obviamente também de um envelhecimento da população, as políticas públicas em contrapartida precisam estar preparadas a essas novas demandas. E a gente está falando aqui de políticas públicas que dizem respeito à mobilidade, dizem respeito a serviços que são voltados a uma população que tem, às vezes, algumas restrições, às vezes motor, às vezes tem necessidade de tratamentos de saúde que tem uma outra complexidade. Então, discutir isso, é preparar um pouco não só o parlamento, mas também os interessados e a comunidade sobre os cuidados que a gente precisa ter, sobre a atenção que a gente precisa ter no processo de elaboração de políticas públicas. E a Assembleia Paulista homenageou o programa Educação e Sustentabilidade da Companhia Melhoramentos de São Paulo. A iniciativa partiu do deputado Castelo Branco, do PSL. São 129 anos de história e uma pauta voltada para a educação, tendo como alicerce o desenvolvimento do país, com incentivo à leitura logo nos primeiros anos de vida. A Melhoramentos sempre primou e sempre considerou a criança e o jovem o berço do desenvolvimento do próprio país. E sempre teve no livro infantil a forma de educar, de encaminhar os nossos jovens no Brasil. Onde a gente tem tantos problemas, né? E um dos problemas é a educação, a gente conseguir a iniciativa privada, conseguir também ajudar, né, em vários aspectos o governo nessa luta aí que é melhorar a educação no país. O deputado Castelo Branco, do PSL, que propôs a homenagem, lembrou que a companhia tem um papel de destaque no desenvolvimento da educação e do futuro de São Paulo. O grande mérito deles era terem pego o viés da educação. Foi fantástico, marcaram época, né?
Quem é que não estudou com a cartilha Caminho Suave? Né? Quem é que não leu Patinho Feio? E todos aqueles livros, né? Principalmente da minha geração, anos 60, 70, 80, foram marcantes. A editora da Melhoramentos, desde 1915, já lançou mais de 11 mil livros, distribuídos entre as categorias infantil, juvenil e gastronômica. Além de fomentar a leitura entre as crianças, a companhia tem a preocupação de formar educadores, o que possibilita uma melhor mediação com o público-alvo, sobretudo com temas voltados para o cotidiano e a preservação do meio ambiente de forma sustentável. Nós estamos num momento muito propício para se discutir a educação para a sustentabilidade, que traz em si o conceito de desenvolvimento. Então, não é só a questão da preservação, mas é como desenvolver de forma sustentável essa amplitude de recursos naturais, né, que pode trazer realmente uma melhoria na qualidade de vida de todos os brasileiros. Para fazer papel, para imprimir o livro, você precisa de floresta. Eles já pensavam nisso lá atrás. Florestas sustentáveis, ambientalmente corretas, responsáveis. Todos os lugares onde há melhoramentos têm suas florestas, o meio ambiente é muito preservado. Educar é passar valores e também ensinar competências. E quando você passa valores do respeito ao outro ser humano, do respeito à natureza, o respeito ao próximo, ao seu país e ao planeta, fazem parte de um cidadão mais completo. Uma grande visão de futuro, estão à frente do seu tempo. Por tudo isso, a Melhoramentos merece ser homenageada, né? Sem dúvida, uma referência mundial de sucesso na área industrial, empresarial e educacional. A audiência pública debateu proposta do governo do estado de redução do valor das chamadas obrigações de pequeno valor. É o que você vai ver em instantes. Definida a proposta de orçamento do estado para 2020, 239 bilhões de reais, um aumento de 3,5% em relação a 2019. O anúncio foi feito ontem à noite durante uma audiência pública realizada na cidade de Ribeirão Preto. Na reunião, os parlamentares ouviram a principal reivindicação dos moradores: mais investimentos em moradia. Apesar da força da sua economia vir do campo, cerca de 97% da sua população é urbana. A região é a quinta mais densamente povoada do estado, com mais de 1 milhão de habitantes. Sua economia é formada pelo agronegócio e indústrias de alimentos. A 12ª reunião das audiências públicas do estado aconteceu aqui e teve a presidência feita pelo deputado Dirceu Dalben. Moradia foi a maior reivindicação na reunião. Os programas habitacionais para a faixa 1, que é a população de baixa renda, simplesmente foram excluídos. O Minha Casa Minha Vida não constrói em Ribeirão Preto há 2 anos e não temos perspectiva de construção em Ribeirão. A cidade de Ribeirão Preto hoje tem mais de 100 situações de ocupação em Ribeirão Preto, chegando a quase 42 mil pessoas na cidade, 12 mil famílias. Isso aí é a grande situação de Ribeirão Preto hoje. As demandas deste segmento continuaram com a regularização fundiária. Eu acredito que, como não é só na cidade de Ribeirão Preto que está fazendo essas regularizações fundiárias, está pelo estado todo, parece que chega perto de 5 mil já regularizações, só que Ribeirão Preto, nesse exato momento, nós estamos com mais de 2.500. E se um município que tem menos de 20 milhões de reais, ele pode fazer moradia, nós compramos 10 alqueires de terra, estamos fazendo o maior projeto habitacional, acho que daqui do interior do estado de São Paulo, porque os projetos habitacionais acabaram, direto com o povo. E se Mutuca pode, Ribeirão pode, o estado de São Paulo pode, o Brasil pode, é só querer.
Na fala da professora aposentada, o pedido foi direcionado para a database do reajuste salarial e o Fundeb, um tipo de fundo salarial que está sendo retirado dos professores aposentados do Estado. Nós viemos aqui pedir, na verdade, o cumprimento de leis que já existem, que é a lei da nossa database, que é a Lei 12.391, que é de 2006, já é antiga e nunca foi cumprida, né? Nós nunca sabemos quando virá algum reajuste. Enquanto a 12ª reunião acontecia, fomos informados que a peça orçamentária já havia sido entregue. Para 2020, o orçamento será de 239 bilhões de reais, um aumento de 3,5%. O problema do governo do estado é que ele tem que pagar juros e amortizar a dívida. Quanto mais ele faz isso, menos sobra para investimentos. Então o governo precisa tomar uma decisão. A segunda coisa, ele tem que decidir investir onde as pessoas mais precisam. Saúde, habitação, educação. Se ele não fizer isso, não adianta. Pode falar que o orçamento vai ter que congelar, vai ter que não crescer ou não sei o quê. Porque assim, a gente tem visto, o governo tem tido uma boa arrecadação de CMS e de IPVA, que são as duas principais receitas. O problema é onde gasta. Tem que ter prioridade. Esse pequeno reajuste, na verdade, não é um aumento, é um reajuste inflacionário. Os 239 bilhões, o cobertor continua curto, o investimento é pequeno e hoje aqui um sucesso a audiência, a participação popular muito grande e também lideranças políticas. Podemos ver que a grande demanda aqui não é só saúde e educação como em outras audiências ou mobilidade, mas aqui é a habitação. E nós vamos trabalhar junto ao orçamento o que é possível a gente encaminhar de todas essas demandas. Na proposta orçamentária 2020 enviada pelo governo ao Parlamento Paulista, os investimentos totais representarão 18,3 bilhões, cabendo 13,4 bilhões ao orçamento fiscal e 4,9 bilhões à conta de recursos próprios das empresas estatais não dependentes. Bom, segundo o governo, as áreas de segurança, educação e saúde serão prioridades e receberão os maiores repasses financeiros. A proposta orçamentária ainda será debatida pelos parlamentares em comissão aqui na Assembleia Legislativa, indo em seguida para aprovação em plenário. Representantes de sindicatos do funcionalismo público criticam a proposta do governo de São Paulo de redução do valor das chamadas obrigações de pequeno valor. Eles se reuniram numa audiência pública aqui no Legislativo Paulista, promovida pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. O presidente da Sojures, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, Carlos Alberto Marcos, explica que as OPVs, obrigações de pequeno valor, são uma referência criada por lei para pagamento de dívidas do governo do estado que foram objetos de ações judiciais. Elas foram criadas para reduzir as filas do chamado precatório. Atualmente, até R$ 30.119,20, essas obrigações são pagas com prioridade, em geral em 60 dias. Mas este valor pode ser reduzido para R$ 11.678,90, conforme propõe o governo do estado por meio do projeto de lei 899 de 2019. É um calote que o governo está dando. O governo simplesmente ele não quer pagar, porque queda de imposto, queda de arrecadação vai ter a qualquer momento. Isso vai existir, só que essa é uma obrigação dele pagar. Isso está inserido na Constituição da Carta da República Federativa. Funcionários públicos estão entre os afetados com a possível alteração. Já faleceram mais de 100 mil pessoas sem receber o precatório em vida, né? Acaba ficando para a família, vai aquela história toda. Então, nós conseguimos uma lei que, para aquele que está idoso ou está doente, doença grave, que ele recebesse um adiantamento, entendeu? Esse é o precatório de pequeno valor. Então, seria um adiantamento de R$ 30 mil aqui no estado de São Paulo, já que o governo não está pagando o total que tem obrigação para pagar. Nós estamos com mais de 150 mil pessoas na fila dos precatórios que morreram na fila esperando. E a fila do precatório está parada há 17 anos. Se esse projeto for aprovado, essas pessoas que têm acima de 20, 25, 30 mil para receber vão para essa fila. Ou seja, vai ser mais gente esperando nessa fila de 17 anos. É imoral demais.
Segundo reportagem do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região, o governo paulista não pagou os precatórios expedidos desde 2002 e o Estado teria cerca de 230 mil precatórios na fila de pagamento. Já as obrigações de pequeno valor somariam mais de 180 mil credores aguardando receber R$1,5 bilhão de reais. O deputado Carlos Gianazzi do PSOL faz um contraponto do pagamento das sentenças judiciais com as renúncias fiscais do governo do Estado. A renúncia fiscal aqui é criminosa, é acima de 25 bilhões de reais. Então, o governo não pode penalizar servidores que estão na fila há milhões de anos, né? E beneficiar empresas que são devedoras, inclusive, do fisco estadual. Seminário sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente discute formas de proteção aos jovens. Voltamos já já. Uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa comemorou o Dia da Polícia Civil, proposta pelo deputado Tamar Borges, do MDB. E o repórter Luciano Teixeira acompanhou essa solenidade e traz agora mais informações. A data é comemorada com sessão solene na Alesp desde 2006. Reconhecimento a uma corporação responsável por investigar os crimes cometidos em todo o estado. O plenário Juscelino Kubitschek ficou lotado e teve a presença do vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, que abriu a sessão. De maneira muito clara, o governador João Dória vem demonstrando não só em palavras, mas em ações e gestos o respeito que ele tem pela polícia de São Paulo. A nossa presença aqui deve ser entendida como o respeito do governo João Dória à Polícia Civil, o apreço e a expectativa que nós temos de que a Polícia Civil de São Paulo possa ainda nos surpreender ainda mais, com mais dedicação, mais trabalho e bons resultados, que é o que ela tem obtido até agora. Durante a sessão, 20 departamentos da Polícia Civil foram homenageados. Cada um deles teve funcionários laureados. Dentre as delegacias especializadas e grupos especiais, destacam-se aqueles que integram as estruturas do Departamento de Narcóticos, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, além do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o Departamento de Polícia e Proteção à Cidadania e o Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas. Autoridades de segurança pública do Estado estiveram presentes, como o secretário de Estado de Segurança Pública e o delegado-geral de Polícia do Estado de São Paulo. Uma homenagem, como o nome está dizendo, é absolutamente meritória, que vai ao encontro daquilo que a gente quer. Ou seja, quantos seriam os paulistas que não gostariam nesta hora de dizer a cada um desses policiais, muito obrigado. É isso que a nossa Assembleia está fazendo. É importante para toda a instituição policial civil, para os policiais que a compõem, porque representa bem aquilo que nós fazemos e esse ato acaba reconhecendo toda a atividade da Polícia Civil e melhora a expectativa dos nossos policiais com relação ao que o governo, aqui a Assembleia Legislativa, pensa deles. A sessão solene aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo também serviu para comemorar o Dia da Polícia Civil, em 30 de setembro. A entidade foi fundada em 1841, há 178 anos. Este é o 8º ano consecutivo que o Parlamento Paulista faz a homenagem. A sessão solene foi um pedido do deputado Itamar Borges. A Polícia Civil tem um papel histórico na segurança de São Paulo e uma história realmente de proteção, de segurança e de investigação que merece todo o reconhecimento da Casa do Povo de São Paulo, que é a Assembleia Legislativa. Seminário sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente discute formas de proteção aos jovens dessa faixa etária no auditório Teotônio Vilela, aqui da Assembleia Legislativa. A iniciativa a partir do deputado Carlos Gianazzi do PSOL. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, está prestes a completar 30 anos. Ao longo de sua história, esse conjunto de normas e ordenamentos jurídicos busca a proteção da criança e do adolescente. Para tratar dos desafios que ainda existem na implantação do ECA, o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, recebeu convidados no auditório Teotônio Vilela para seminário a respeito do Estatuto. Palestrante do evento,
A professora doutora Irandi Pereira explica que é preciso que o conselheiro tutelar compreenda bem o ECA para aplicá-lo de maneira correta em seu dia a dia. O conselho tutelar, ele transita nessas duas áreas. Nos chamados direitos gerais, que a gente pode entender de direitos fundamentais da pessoa humana, e também ele transita na chamada especialidade ou nos direitos especiais, quando você tem direitos que são violados. E como que a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, vai se ver com esta persistente violação dos direitos que, apesar da Constituição de 1988, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei ainda está distante da realidade brasileira. Entre os participantes do seminário, Luciana Araújo avalia a importância do Estatuto para assegurar os direitos básicos da criança e do adolescente. Nós precisamos resgatar de fato aquilo que foi pensado, essa essência de fato de proteção. Né? Qual é a proteção que a criança precisa deste conselho? Ele precisa ter um olhar de garantidor de direito e não precisamos ter conselheiros que goste diretamente, fala, eu quero ser conselheiro, eu gosto de criança, por isso que eu quero ser conselheiro. Não, você tem que saber da sua essência, que é garantidor de direito, dos direitos violados. Andréa Barros, conselheira tutelar de Arujá, relata que o principal problema do ECA é não ter sido implantado em sua totalidade, mesmo depois de quase 30 anos de existência. Nós podemos ter o direito a essa voz, que já é garantida dentro da lei, mas que realmente seja efetivada, né? O que ainda falta realmente fazer esse levantamento dos zeladores, que são os conselheiros de direitos municipais, estaduais e federal. Carlos Alberto, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo, afirma que é preciso investimento na infraestrutura dos conselhos tutelares para que o ECA seja melhor instituído. O poder público estruture os conselhos. Não dá para cobrar do conselheiro que ele faça todo o serviço da rede, de assistência, de educação. Não, ele é um ente que zela pelo direito. A gente precisa de educação, que são os prédios públicos, as escolas públicas. A gente precisa de equipamentos de assistência social, da saúde, para que o conselho possa requisitar o serviço e não ficar esperando, como a família também já estava esperando, mas que ele possa requisitar e ser atendido na sua demanda. Então, a gente precisa desses dois compromissos também. Estrutura física, computador bom, precisa de carro, a gente precisa de telefone, para que de fato possa funcionar e a gente tenha um bom conselho que atue em prol da defesa da comunidade como um todo. O deputado Carlos Gianazzi destacou a importância do debate para a preservação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Para o parlamentar, é importante que os conselhos tutelares não sejam usados de maneira pessoal. Esses conselhos têm uma função importante. Agora, eles devem ser qualificados. Eles não podem ser instrumentos de barganha política, de barganha de igrejas, né, de coronéis de regiões, que é isso que vem acontecendo, infelizmente, né? E as pessoas eleitas devem ser pessoas qualificadas, preparadas e comprometidas com a defesa dos direitos das crianças e adolescentes. O Jornal da Assembleia desta terça-feira termina aqui, lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a Rede Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você também pode acompanhar pela internet no nosso site, que é o al.sp.gov.br e também no YouTube. A gente se vê de novo amanhã. Ótima tarde para você.